Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Então, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho Online. Esse momento lindo, onde temos a oportunidade de nos conectarmos com os ensinamentos de Jesus, iluminar os nossos lares, trazer a luz de Jesus para que se faça realmente uma cúpula luminosa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Coloque um copo de água para que seja fluidificada durante ao final do Evangelho. E também pode-se colocar um recipiente maior para que depois essa água após a fluidificação, você possa regar as suas plantinhas, você possa colocar também para os seus animaizinhos, para os seus pets, assim todo mundo será abençoado com a água fluidificada. O nosso evangelho ele é sempre feito de forma sequencial, e hoje nós iniciaremos o capítulo 4, um lindo capítulo que traz várias reflexões aqui para nós. E vai ser um belo estudo. Então, vamos começar com a nossa leitura de hoje, a leitura inicial, que a Thaís vai fazer para nós hoje. Hoje eu trouxe um texto que se chama Gotículas. Para um pouco e olha ao teu redor. Enxergarás incontáveis almas desfalecentes, vergadas no peso de inúmeras dores. Muitas trazem feridas abertas, pedindo socorro imediato. Outras carregam úlceras ocultas, reclamando atenção espiritual. Diante deles, evita a postura de julgador e aproxima-te para ajudar. Eles não te exigem solução imediata para os problemas que enfrentam. Contam apenas com a tua generosidade na forma de pequenos atos. Ninguém precisa dominar a oratória eloquente para dizer breves palavras de consolação e incentivo. Não é preciso a mesa abastada para acalmar estômagos infantis necessitados simplesmente de leite materno, leite morno. Ninguém te exige sejas a chuva volumosa que abastece lavouras inteiras. Podes, todavia, ser o orvalho bondoso e discreto, cujas gotículas aliviam os corações ressecados pelo sofrimento. Faze assim, e as gotículas de fraternidade que verteres nas horas anônimas se transformarão em refrigério para a tua própria alma, felicitando-te com a paz imperecível. Linda leitura, obrigada, Thaís. Então, vamos para a nossa prece inicial, que hoje a Cleide vai fazer para nós, né, Cleide? Queridos amigos, irmãos de jornada, vamos neste momento elevar os nossos melhores sentimentos, melhores pensamentos aos céus, ao nosso Pai amado. Vamos nos dando as mãos virtualmente e agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, por esta oportunidade que nos é dada de mais um dia estarmos todos reunidos aqui para o estudo do Evangelho, o estudo dos ensinamentos que Jesus deixou aqui para a gente. Peço humildemente, Senhor, que o estudo de hoje possa transcorrer num clima de muita paz, de muito amor e muita união. Que tudo que aqui for falado seja colocado em nossos corações
e que possamos levar adiante a todos que chegarem até nós, para que o nosso estudo de hoje possa ser abençoado. Convido a todos a fazer a prece que Jesus nos ensinou como conexão ao nosso Pai maior. Em seguida, a de Nossa Senhora, que é nossa mãezinha que nos acompanha sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, Mãe, os vossos filhos, agora e por toda a eternidade. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Cleide. Vamos então agora para a nossa leitura do Evangelho, que é o capítulo 4. Silônia, pode fazer para nós? Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição, reencarnação, laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Instruções dos espíritos, limite da encarnação, necessidade da encarnação, a encarnação é um castigo. Isso daqui são todos os títulos, né, que vamos estudar neste capítulo. Então, vamos lá. 1. Jesus, tendo vindo para os lados da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos. Eles disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus lhes disse: e vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro tomou a palavra, disse-lhe: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17, São Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara de entre os mortos, outros que Elias apareceu, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça de João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15, São Lucas, capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu:
É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. São Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13, São Marcos, capítulo 9, versículos 11, 12 e 13. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas, incompletas, sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se reiterarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, a vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então, aqui fala da reencarnação, né? Ele fala da diferença da ressurreição, da reencarnação. Ressurreição é quando você torna a vida no mesmo corpo, que foi o que aconteceu com Lázaro, que ele reviveu, mas não é o que acontece com a reencarnação, né? A reencarnação é o mesmo espírito revivendo, mas em outro corpo, um corpo feito para aquela reencarnação. Em cada reencarnação temos um corpo próprio, feito para aquela encarnação. Então, eles falam aqui que João era Elias. Então, o que acontece? João veio num outro corpo, não no mesmo corpo de Elias. E o título, ele diz aqui, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é esse nascer de novo? Além de se renovar, também pode ser você nascer de novo, é você se renovar, você se purificar, você se melhorar. E
e pode ser, e é também a reencarnação, esse nascer de novo. Porque em cada encarnação a gente vai se aprimorando. E por isso que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não se melhorar, se não se aprimorar, né? Que é em cada reencarnação. Que mais? Que mais vocês têm para acrescentar? É isso mesmo, Silone, que você falou. É bem explicado aí a ressurreição e a reencarnação. E como a gente está iniciando esse capítulo 4, eu gostaria só de chamar a atenção, no início, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem arrumado nos capítulos, sempre primeiro vem os textos evangélicos, né? Aqueles que estão na Bíblia, assim como a Silônia leu e fez a menção a Marcos, Mateus, né? E depois, Kardec, ele coloca uma explicação em relação àquilo, e depois, no final, são instruções dos espíritos, né? Dos superiores que vieram, trouxeram mensagens para nos auxiliar, né? Nesta jornada, nos ensinamentos. E esse capítulo, ele traz 3 menções, né? 3 textos evangélicos que estão aí na Bíblia. Então, quando ele fala aqui, porque, na verdade, esse contexto todo é como a Silônia falou, né? Ela vai estar em cima da ressurreição e da reencarnação. E por que que nos chama atenção? Porque naquela época, o povo achava que Jesus, ele seria um profeta que voltou. Então, no primeiro item, né, que ele fala, que ele pergunta, né, aos seus discípulos, e vocês, né, o que acham, quem eu sou? E ele fala aqui da fala de Simão Pedro. Simão Pedro é um dos apóstolos, né, de Jesus, um dos discípulos de Jesus, e ele responde prontamente: o Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. Né? Então, eu acho muito interessante porque aqui Jesus, ele disse: bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim meu Pai que estás no céu. Então, essa passagem aqui fica muito claro que Pedro, né, assim como outros discípulos, que naquela época eles não tinham condições intelectuais para dar uma resposta de pronto, assim, né, que Cristo era o Filho vivo de Deus. Então, Jesus falou isso porque aquilo não veio próprio assim da mente dele, mas ele foi um instrumento mediúnico ali, né? Que recebeu essa mensagem e falou. Então, achei muito interessante aqui essa parte. E o segundo item, que fala de Herodes, João Batista, eu gostaria de externar para vocês que eu e o Gerson, a gente viu pela Netflix a história de Maria Madalena. E de Maria Madalena ali conta toda essa história de João Batista, de Herodes. Então é muito interessante, se alguém puder, ou se alguém já viu, vai lembrar dessas passagens. E quem puder, é uma série muito interessante, faz a gente reviver todos esses personagens aí, né? E no terceiro, né, quando fala aí de Elias, então eles achavam que Jesus fosse algum desses profetas que antecederam, né? Tudo antes de Cristo, Elias, Jeremias, né, e etc. E na verdade assim não era. Então ele fala aqui desse povo judeu, inclusive ele fala aqui do saduceus. E esses saduceus e os fariseus, eles eram 2 grupos religiosos, né, em Israel na época de Cristo. Então, eles tinham aí grande influência. Só que esses saduceus, eles
acreditavam em Deus, acreditavam nos bens materiais, mas eles não acreditavam na imortalidade da alma, eles não acreditavam na vida futura. E aqui, quando ele fala que seria um desses profetas, aqui fica muito claro que os judeus, eles já tinham, né, eles já percebiam que existia alguma coisa, né? Eles aceitavam a reencarnação, só que eles ainda não compreendiam exatamente o que era, né? Então, eles não tinham compreensão a fundo desse assunto, e como a Silônia comentou aí para nós, né, de Lázaro, aí fica, né, como ressurreição, assim como tem outras passagens também aí na Bíblia, que fala de Lázaro, né, o que ele teve foi uma letargia, né, que paralisa, né? Tem a perda das sensibilidades, dos movimentos, então fica parecendo mesmo como uma morte. Tanto que Jesus, ele fala, levanta-te e anda, né? Então, aí Lázaro, ele vem para fora, assim como teve os casos também da filha da viúva de Naim, a filha, né, o filho dela, teve a filha também de Jairo. Tem essas passagens também na Bíblia, né? Bom, era isso que eu queria comentar. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma reflexão? Suzeli, seu microfone está aberto, Sim. gostaria de falar? Sim, a Silônia falou bastante da reencarnação, né? Então, que a gente, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o interessante que chama atenção é que vamos reencarnar várias vezes, só que cada vez melhor. É isso que eu queria salientar. Você não evolui, você está sempre evoluindo. Você pode até parar, você pode nascer e morrer do mesmo jeito, você pode estacionar, mas nunca você vai ser pior, né? Então, a oportunidade da reencarnação é sempre para que você melhore, né? Sempre você vai ser melhor do que a anterior. É só para salientar isso. Isso mesmo, Obrigada. bem lembrado, Suzeli. É o processo da nossa evolução, né? Deus nos dá essa linda oportunidade de voltarmos aqui em outro corpo físico, né? Assim como a gente aprende com o Espiritismo, para essa oportunidade de evolução. E agradeço todos os comentários. Então, vamos para a nossa prece de encerramento. Então, convido todos agora que estamos aqui presentes, para que a gente mentalize a presença de Jesus em nossos lares. Vamos assim, imaginando Jesus adentrando pela porta da frente de nossos lares, trazendo a sua luz, abençoando todos nós, cada cômodo que ele passa, corredores, a sala, cozinha, os quartos. E Jesus vai deixando a sua luz, vai deixando nossa casa toda iluminada, abençoando as pessoas que residem conosco, todos aqui que estamos presentes no Evangelho, abençoando os animaizinhos, as plantas que estão em nossos lares. E agradecemos a Ti, Jesus, por caminharmos juntos contigo, por esta linda oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E agradecidos, pedimos humildemente, Mestre Jesus, que coloque o lenitivo necessário em nossas águas, para que possamos receber
o que é necessário a cada um de nós. E que todos nós aqui nos esforcemos durante toda a semana para que essa luz de Jesus permaneça em nossos lares. E assim, antes de terminarmos, vamos agora fazer uma doação de amor, de paz, de harmonia. E vamos levando para todo o universo, para todo o planeta Terra. Vamos vibrando paz pelos países que estão em guerra, para que esse amor, essa paz, chegue aos corações mais endurecidos. E vamos vibrando por toda a humanidade. Vamos levando paz, amor. E que todos recebam o necessário e todo o amparo do alto. Agradecemos assim a Deus, a Jesus, a nossa Maria Santíssima e a todos os nossos mentores e nosso anjo da guarda. Gratidão, que assim seja, e nos encontraremos na próxima quarta-feira no nosso Evangelho no Lar.